Senado questiona TCU sobre gastos com estádios da Copa do Mundo. Magno Malta diz que Congresso precisa atender a população e reduzir a maioridade penal. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. O Senado quer saber do Tribunal de Contas da União quanto custaram os estádios da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. O pedido de informações foi feito pelo presidente da Subcomissão de Acompanhamento das Obras da Copa e da Olimpíada, senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. Reportagem de Bruno Lourenço. O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, disse que são duas as preocupações da subcomissão criada para acompanhar as obras da Copa e das Olimpíadas. Uma de acompanhamento, quando nós vamos aos estádios, nós olhamos se está adequadamente, nós temos uma impressão boa ou ruim e tentamos corrigir isso ou nos manifestar sobre essa impressão que temos dos estádios e das obras, e a outra é entender como está sendo gasto o dinheiro público, o dinheiro do cidadão. Para entender os gastos, a subcomissão enviou ao TCU um pedido específico sobre as obras realizadas por meio de parcerias público-privadas, as PPPs, e outro sobre as demais, onde existem recursos públicos envolvidos. Sérgio Souza explicou que se o TCU não tiver os dados completos, por se tratar de obras realizadas com recursos próprios de estados ou do Distrito Federal, os pedidos de informações serão encaminhados para os tribunais de contas locais. Temos por finalidade essa comissão fiscalizar não só as obras, mas como também a aplicação do dinheiro público. Aquilo que for de competência do Senado Federal, nós vamos fazer. Se extrapolar nossa competência, nós vamos encaminhar aí aos tribunais de contas estaduais e aos legislativos estaduais, se necessário. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, acredita que a vaia à presidente da República, Dilma Rousseff, na cerimônia de abertura da Copa das Confederações no último sábado em Brasília e as recentes manifestações nas grandes cidades, inclusive hoje, mostram a insatisfação dos brasileiros com as autoridades. Para ele, os protestos se originaram no descaso dos governantes e políticos com os sistemas de saúde, transporte, segurança e educação. Também, segundo o senador, estão relacionadas com a corrupção. Álvaro Dias acredita que o momento atual é de transição e revela que a população se mostra cansada com o desrespeito aos direitos básicos. O Brasil não caminha bem. Nós estamos como um barco à deriva, porque é bom repetir sempre. Não há um projeto de nação. O que há é um projeto de poder. E com isso, as principais bandeiras populares foram rasgadas e jogadas na lata do lixo da história nesses últimos 10 anos no país. E o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, atribui a manifestação contra os gastos para a preparação da Copa do Mundo no sábado, em frente ao Estádio Nacional Mané Garrincha, ao fato de o GDF não ter garantido até agora nenhum legado para a população. A mobilidade urbana, por exemplo, um grande entrave na vida das pessoas, vai continuar como está, afirmou Hollenberg, já que não houve investimento nessa área. A falta de segurança pública e os problemas da saúde, agravados com a determinação do governador Agnello Queiroz de que vários leitos nos hospitais teriam que ficar vagos por causa dos jogos, também revoltaram a população, disse o senador. Essa é a realidade do Distrito Federal e é essa realidade que levou a essas manifestações contundentes, que eu tenho convicção que aquela vaia que a população do Distrito Federal deu, na abertura, deu para o governador Agnello, que não teve sequer a coragem de aparecer numa imagem no telão, porque aí sim seria uma vaia ensurdecedora. E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, criticou a violência policial contra as manifestações recentes em grandes cidades do país. Ele disse que o protesto é uma maneira legítima de luta por melhores serviços públicos, principalmente o transporte. As manifestações mostram ainda, segundo Jorge Viana, que os jovens estão atentos aos problemas das cidades em que vivem e não aceitam mais serviços de qualidade ruim. Não terá solução para as nossas cidades se nós não fizermos essa mudança. Qualquer cidade desenvolvida do mundo, o melhor jeito das pessoas se locomoverem é através do transporte coletivo. Aqui no Brasil, em todas as nossas cidades, o pior jeito de você andar é no transporte coletivo. É o mais caro, o mais ineficiente. E aí depois não querem que a juventude proteste? O
O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, alertou que o Congresso precisa ter cuidado na regulamentação dos direitos trabalhistas das domésticas. Ele disse que a Associação Nacional dos Juízes do Trabalho tem uma série de preocupações sobre esse assunto e recomenda, por exemplo, que se proíba o trabalho doméstico a menores de 18 anos. De acordo com Paulo Paim, os juízes também temem a possibilidade da permissão do trabalho em turnos de 6 horas, por exemplo, porque isso implicaria em redução salarial. A meu ver, a jornada de meio turno é uma forma de precarizar o trabalho doméstico. Ele é obrigado todo dia lá, faz 6 horas direta e no fim do mês ganha R$300. Por fim, acredito que temos que ter cuidado com essa regulamentação, ouvir a sociedade, ouvir entidades como a Anamatra, que é composta por juízes que vivem no dia a dia com esse tema. Até o dia 23, o Congresso Nacional precisa aprovar as novas regras de divisão do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, advertiu o senador Wellington Dias, do PT piauiense. Ele lamentou que os deputados tenham rejeitado o projeto com as novas regras que haviam sido aprovadas pelo Senado em abril. Wellington Dias disse que agora o senador Walter Pinheiro vai negociar com a Câmara a apresentação de uma nova proposta que contemple as reivindicações dos deputados e favoreça a aprovação do FPE. Eu acho que é esse caminho e eu espero e torço muito para ter uma regra, porque a pior situação é não ter regra, é ruim para o parlamento deixar ao Supremo o poder de legislar sobre esse tema. Não é? Eu acho que é algo que nós não podemos, de alguma forma, estar colocando para o país essa situação. O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, afirmou que é hora de dar aos índios o direito de explorar as riquezas de suas terras para que tenham uma vida melhor. Sem isso, ele acredita que os conflitos entre índios e não índios vão continuar acontecendo em todo o país. E os indígenas vão continuar dependendo do governo federal. Ivo Cassol contou que em Rondônia, por exemplo, existe uma grande jazida de diamantes na reserva Roosevelt. Mas, como a mineração não é permitida por ser área indígena, as pedras preciosas saem de lá contrabandeadas. Os índios do meu estado não querem mais ampliar as suas áreas de terra. Eles não querem conflito com os vizinhos. O que eles querem é ter o direito de poder explorar a riqueza que tem dentro da sua propriedade. É isso que essa casa, é isso que a presidente do Brasil, é isso que o ministro da Justiça precisa fazer urgentemente. Nós temos a maior jazida de diamante do mundo, na reserva Roosevelt. E os índios não têm direito de tirar. Vocês têm que brigar para vocês poderem tirar das suas propriedades, fazer o manejo florestal. O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, disse que passou da hora de Congresso Nacional atender ao pedido de 96% dos brasileiros que defendem a redução da maioridade penal. Ele ainda quer que o tratamento penal dado aos criminosos com mais de 18 anos seja aplicado àqueles menores que praticarem crimes hediondos. Segundo Magno Malta, a lei atual que prevê pena de no máximo 3 anos para eles gera a impunidade e estimula ainda mais a criminalidade. No Espírito Santo, por exemplo, existe uma milícia formada por menores que roubam, estupram e matam os capixabas, contou Magno Malta. O senador quer uma discussão mais ampla sobre o assunto. Tem que discutir na rua. Tem que fazer audiências públicas nos grandes centros, nos pequenos centros. Tem que mexer com todo mundo. Olha bem, porque quem é especialista nesse negócio para mim é uma mãe que chora porque perdeu um filho. É a viúva que teve o marido assassinado. É o viúvo daquela mulher assassinada no ponto do ônibus. É os empregados que choram a dor de ter perdido um patrão tão bom que criou uma empresa para que eles pudessem trabalhar, que tomou um tiro na cabeça e antes de tomar o tiro ainda foi chamado de vagabundo. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, disse que as críticas que faz à política econômica nada tem de terrorismo ou de quem torce pelo quanto pior, melhor. Segundo ele, o governo federal tem que se preocupar, sim, com o aumento dos gastos públicos, da inflação, com a queda da inovação, com a falta de competitividade, com os acordos internacionais que deixam o Brasil isolado e com a crise na educação. Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Tiago Medeiros. Áudio Orley Silas. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite.